Bem-vindo à Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Daniel Donda e nesse vídeo eu vou trazer para vocês dicas e truques do exame 70410 instalando e configurando o Windows Server 2012. Esse é o módulo 1, instalar e configurar servidores. Nesse vídeo nós vamos conhecer o Server Core. O Server Core é a instalação mínima do sistema operacional Windows Server 2012. Ele não traz a interface gráfica do usuário. Nós não temos o desktop e o Server Manager. Eu posso fazer todo o gerenciamento do Server Core através da linha de comando ou do PowerShell, ou a administração remota desse servidor. O Server Core é a instalação padrão no Windows Server 2012. É o default. E ele pode ser convertido numa instalação completa, se for necessário. É o que nós vamos aprender nesse vídeo. A administração pode ser feita localmente ou remotamente. Nós temos então o command, o cmd.exe, que é a linha de comando padrão. Podemos usar o PowerShell, o sconfig, que é o menu com as principais tarefas administrativas. Podemos usar o Notepad, que é o editor de texto, o editor do registro no modo gráfico. São poucas as ferramentas gráficas. O MS Info 32 e o System Info ajudam a trazer informações do nosso sistema. Então, nós também podemos usar o Task Manager, que vem no modo gráfico. A maioria dos recursos e funções podem ser executadas no Windows Server Core. Porém, nós não podemos executar o Active Directory Federation Service. Ele não serve como um servidor de aplicação. Não podemos ter o Network Policy Access Service e nem o Windows Deployment Services. Vamos conhecer um pouquinho mais do Server Core. Logo após a instalação do Windows Server 2012 no modo Server Core, nós temos apenas um prompt de comando. É aqui que as principais tarefas administrativas desse nosso servidor devem ser executadas. Por exemplo, se eu precisar mudar o nome desse computador, eu posso usar o comando netdom /rename computer, o nome atual do computador, que eu vou substituir pela variável computername /newName. Eu vou fornecer o nome de BRSP Core. Aparece uma mensagem me alertando sobre informações de certificado, sobre o impacto que pode causar renomear o servidor. Eu aceito essa configuração e ele diz que o computador precisa ser reiniciado. Outro comando que pode ser cobrado no exame é a respeito da ativação do Windows Server. Para isso, você precisa executar o comando cscript c2.windows system32 slmgr.vbs. São dois parâmetros que você precisa conhecer, o ATO e o IPK. O comando IPK permite instalar a chave do produto. E o comando ATO permite fazer a ativação do Windows online. Para que isso funcione, você precisa fazer as configurações corretas de TCP/IP. Você pode usar o comando netshell para fazer a alteração do seu IP ou usar a ferramenta sconfig. A ferramenta sconfig permite eu fazer várias configurações de gerenciamento, de configuração do meu servidor através de um menu muito simples de se usar. Por exemplo, a opção 8 permite que eu faça a configuração da minha placa de rede. Eu usei o indexador número 10, que é o index da minha placa de rede, e agora eu posso definir a rede do meu servidor, configurar o DNS, limpar informações do DNS ou voltar ao menu principal. Eu posso, por exemplo, usar a opção 2 e definir qual que é o DNS da minha rede. Ele é 192.168.1.254. Eu acabei de fazer a configuração do meu DNS. Não vou configurar nenhum servidor DNS alternativo. Basta dar Enter. Eu já fiz a minha configuração de DNS Server.
Posso voltar ao meu menu principal e voltar à linha de comando, com a opção 15. Uma das maneiras mais simples de administrar o Windows Server Core é através da interface gráfica de um outro servidor. Para isso, é necessário habilitar o firewall do Windows permitindo a administração remota. Nós podemos fazer isso usando o comando netshell ou, como nós já vimos, usando o comando sconfig, habilitando a administração remota, com a opção 4. Uma vez configurado, nós podemos iniciar a administração a partir de um servidor com a interface gráfica, adicionando esse servidor no Server Manager. Um dos novos recursos do Windows Server Core é a capacidade de você converter o Windows Server Core para o Windows Server 2012 Full, ou seja, com toda a interface gráfica. Para isso, você vai precisar executar o comando do PowerShell get Windows Feature GUI. Nós podemos consultar todas as features do Graphical User Interface. Nesse caso, são duas: Graphical Management Tools and Infrastructure e Server Graphical Shell. Para eu poder fazer a instalação dessas interfaces, nós podemos usar o comando install Windows Feature o nome da feature. Esse comando leva um tempo para ser completado e após a sua instalação será reiniciado o servidor e teremos a interface gráfica de gerenciamento do Windows. Podemos executar a mesma configuração para fazer o inverso: remover a interface gráfica dos nossos servidores.